Convido os irmãos que se coloquem em pé e abram comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Meus irmãos, a mensagem que está no meu coração essa noite obedece ao tema fidelidade na pregação. Fidelidade na pregação do Evangelho. E tendo como pano de fundo esse texto de 2 Timóteo, nós vamos meditar do verso 1 até o verso 5 do capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, e você diz amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, autor de diversas cartas, que nós temos acesso pela Bíblia Sagrada, fundador de várias igrejas que são mencionadas no Novo Testamento, homem que fez 3 viagens missionárias, que não se curvava à perseguição dos homens que tentavam prendê-lo, açoitá-lo, homem que passou por naufrágios, perseguições, apedrejamentos, prisões. Este homem, apóstolo Paulo, nós vamos observar aqui nessa segunda carta a Timóteo, que está chegando ao final da carreira missionária do apóstolo Paulo. Você vai ler aí no versículo 7 que o apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o ministério de Paulo está chegando ao final. O homem que foi um instrumento nas mãos de Deus para pregar a mensagem da cruz, para pregar o evangelho puro e genuíno de Cristo Jesus, agora o seu ministério está chegando ao fim. Então o apóstolo Paulo, ele procura alguém para passar adiante esse bastão. O apóstolo Paulo agora procura uma pessoa para passar adiante esse ministério da pregação do evangelho, e ele vai escolher um jovem pastor, Timóteo, para incumbir agora Timóteo para dar continuidade ao ministério da pregação do evangelho. Ou seja, encerrando o ministério do apóstolo Paulo, vai se iniciar o ministério de Timóteo, e Paulo vai aconselhar Timóteo nessa carta quanto aos perigos do ministério, quanto aos deveres do ministério e quanto aos frutos do ministério de um pregador da palavra de Deus. Essa ideia de um homem passar um ministério para frente, nós vamos ver isso em toda a Bíblia Sagrada. Você vai lembrar que Moisés, quando ele morre, Deus se apresenta para Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto, mas tu agora farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Então, o ministério que estava sobre os ombros de Moisés é colocado agora sobre os ombros de Josué, e ele agora vai ser responsável para entrar na terra prometida e fazer com que o povo tome posse daquilo que Deus prometeu para Moisés. O ministério que era de Moisés é passado para Josué. Nós também vamos ver esse exemplo na vida de Elias. Quando a Bíblia diz que Elias estava para ser tomado da terra, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. Então Deus toma Elias no redemoinho, ele sobe aos céus, e o Espírito de Deus que estava sobre Elias repousa agora sobre Eliseu. Os sinais que acompanhavam Elias agora vão acompanhar Eliseu no seu ministério profético e da pregação da palavra. O ministério de Elias agora vai ser dado continuidade através da vida do profeta Eliseu.
Semelhante a isso, nós também vamos ver João Batista dizer o seguinte: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vai vir, Jesus Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, confirmando a palavra de João Batista, exerceu um ministério mais poderoso do que João Batista. Jesus dá continuidade ao ministério de João Batista, pregando o evangelho genuíno, o evangelho de arrependimento e perdão de pecados. Amém, meus irmãos? Então, em toda a Bíblia, nós vamos observar que ministérios são passados para homens que se colocam à disposição de Deus para serem usados por Ele, e aqui não é diferente. O apóstolo Paulo, procurando alguém para incumbir de continuar pregando a mensagem da cruz, o evangelho genuíno, puro, sem mistura, a sã doutrina, a palavra de Deus, ele encontra Timóteo. E ele vai dar algumas ordens para Timóteo aqui que nós vamos observar. Ele alerta Timóteo quanto aos perigos do ministério, ser fiel na pregação do evangelho, os falsos mestres que vão cercar Timóteo, sofre as aflições como um bom pregador do evangelho e ser um bom evangelista. Nós vamos observar aqui do verso 1 ao 5, que há alguns pontos que nós podemos destacar. O primeiro ponto que nós vamos destacar é os deveres de alguém que é chamado para o ministério. E quem é chamado para o ministério da pregação? Quem é aquela pessoa que é chamado para pregar o verdadeiro evangelho genuíno? Jesus, ele vai deixar bem claro em Marcos capítulo 16. Jesus vai dizer: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus aqui não é somente para os discípulos, a ordem de Jesus aqui é para todo aquele que crê. Então todo aquele que crê em Jesus, que confessou a Jesus como seu único, suficiente Salvador, agora é chamado por Deus para anunciar esse Cristo que o salvou dos seus pecados. Todo cristão, ele é chamado por Deus para anunciar o nome de Cristo. Então esses deveres do ministério é para todo aquele que creu em Jesus e confessou como seu Salvador. Como primeiro ponto, nós vamos observar os deveres do ministério de alguém que é chamado para pregar sobre Cristo Jesus. Acompanhe comigo aí no verso 1, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É interessante que o apóstolo Paulo, ele já chama atenção para Timóteo, para mostrar para Timóteo diante de quem o seu ministério vai ser exercido. Ou seja, os homens, eles precisam exercer com temor aquilo pelo qual eles foram chamados por Deus. É interessante você observar que você não foi simplesmente salvo por Cristo Jesus. Há uma chamada de Deus na sua vida, algo que Deus te comissionou, uma chamada, um propósito, um objetivo. Há um chamado de Deus na sua vida para exercer um dom, uma incumbência, um propósito. E isso o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, que ele deve exercer isso com temor, porque ele vai exercer isso diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que há de julgar todos os homens. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre essa incumbência, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, há sobre nós um peso do Senhor, uma responsabilidade de exercermos o nosso chamado com excelência, porque nós iremos prestar conta diante de Deus que nos concedeu esse ministério. Como é que eu vou dar retorno a Deus que me criou? Como é que eu vou dar retorno a Jesus que me redimiu dos meus pecados? Fazendo aquilo que Ele me comissionou para fazer com excelência, pregando a Jesus, anunciando a Cristo para aqueles que me cercam. Se verdadeiramente você é grato a Deus por ter te criado, se você verdadeiramente é grato a Deus por ter te salvo dos seus pecados, é um prazer você exercer aquilo que Deus te chamou, é um prazer anunciar Cristo aonde você vai. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Quando exercer o seu ministério, lembre-se que você irá de prestar conta diante de um Deus que sabe e vê todas as coisas. No verso 2 ele vai continuar dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
É interessante nós observarmos aqui, como é uma pregação textual, o contexto o que está inserido essa mensagem. O apóstolo Paulo está indo embora da igreja. O apóstolo Paulo está partindo, está chegando ao fim o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de Timóteo, dizendo: olha, depois da minha partida vão ser introduzidos no meio da igreja falsos mestres com falsos ensinamentos. Mas tu, o primeiro conselho que eu te dou, Timóteo, é: prega a palavra de Deus. Ou seja, depois da minha partida, você vai passar por aflições na igreja, com falsos ensinamentos e com falsos profetas. E o primeiro conselho que eu te dou é: prega a palavra de Deus. E é interessante nós observarmos o conselho de Timóteo para Paulo, do conselho de Paulo para Timóteo, que a incumbência de Timóteo é pregar a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração que ignora completamente os 66 livros da Bíblia e usa o tempo de pregação para contar histórias, para contar a história da sua vida, para contar histórias. E eu não sou contra testemunhos ou histórias da vida, isso é muito importante, mas o momento da pregação, ele é reservado para a pregação da palavra de Deus. Há 66 livros na Bíblia que nós podemos gastá-los pregando, ensinando, expondo a palavra, até mesmo porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é: a função que você tem é pregar a palavra, não as suas ideias, não as suas histórias particulares, mas somente a palavra de Deus. O conselho de Paulo para Timóteo é: Timóteo, reaja, Timóteo, diante dos falsos profetas que vão ser introduzidos na igreja, dos falsos ensinamentos da nossa geração, reaja. E como você vai reagir? Pregando a palavra de Deus. Toda a escritura, o evangelho genuíno, ele vai dizer insta, e essa palavra insta significa insista, insista com a mensagem, não desista, pregue com seriedade, pregue com fervor, pregue com ousadia, pregue com autoridade do nome de Jesus, e pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Um dos maiores erros da nossa geração é querer anunciar Jesus como se nós estivéssemos falando de qualquer outra coisa. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então no requisito pregar sobre Cristo e anunciar a mensagem do Evangelho, deve ser feito com ousadia, no poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, porque a Bíblia diz que a mensagem de cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós não nos reunimos aqui somente para falar de coisas que vão se perder ao longo do tempo. O nome de Jesus é aquele nome que tem poder de salvar, de curar, de libertar. Por isso ele diz: insista nessa mensagem, pregue essa mensagem com ousadia, com graça, insista que as pessoas se arrependam, que elas creem e tenham uma nova vida. Ele vai continuar dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E é interessante o apóstolo Paulo falar sobre isso, que ele diz: olha, há tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que ele está dizendo: olha, Timóteo, vai ter tempo que você vai ter a oportunidade de pregar a palavra. Quando você tiver a oportunidade de pregar a palavra, pregue. Mas também vai haver um tempo que você não vai ter oportunidade de pregar a palavra. E quando você não tiver a oportunidade de pregar, também pregue a palavra. Ou seja, vai haver um tempo que as pessoas vão estar disponíveis para te ouvir. Nesse período, pregue a mensagem do Evangelho. Mas também vai haver períodos que as pessoas não vão estar disponíveis para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir a mensagem da salvação. Nesse período, pregue também a mensagem do Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Você tendo a oportunidade de pregar ou não, pregue a mensagem do Evangelho. E isso me lembra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele entrava na sinagoga, ele ficava ali no seu canto, e o rabino que conduzia a sinagoga estava dirigindo a sinagoga. Então o apóstolo Paulo, lá no fundo da sinagoga, ele levantava a mão, e o rabino perguntava: por que você está levantando a mão? E o apóstolo Paulo dizia: eu tenho uma mensagem da parte de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O verdadeiro crente, aquele que anseia por falar do nome de Jesus, ele cria a oportunidade. Ele não espera a oportunidade aparecer para falar de Jesus para outras pessoas. Ele cria a oportunidade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando te derem a oportunidade para falar de Cristo, fale. Mas quando não te derem, você crie a oportunidade para falar desse Deus. Ele diz: corrige. E é interessante aqui o apóstolo Paulo
chamar Timóteo para o ministério da correção, porque é um tipo de mensagem que ela não é popular. A mensagem de correção, a mensagem do Evangelho, a mensagem pregada, a sã doutrina pregada de maneira pura, a correção, aquela que traz o homem para próximo de Deus, que mostra a clareza dos seus pecados, essa mensagem ela não é popular. Então Timóteo, apóstolo Paulo já está mostrando Timóteo, olha, o seu ministério é corrigir. O seu ministério é repreender, é trazer uma mensagem de correção, de arrependimento. Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Ou seja, a ordem para Timóteo é: repreendas, fale às pessoas a respeito de suas faltas, mostre às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, mostre a mensagem do arrependimento. Irmão, por mais santo que o homem possa parecer ser, o seu coração é mau e perverso. É por isso que a mensagem do Evangelho ela tem que ser pregada de maneira que exponha os pecados do homem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração do homem procede os maus desígnios. Ou seja, por mais santo que o homem ele pareça ser, é necessário que esse homem ouça a mensagem de arrependimento, para que ele se arrependa, que ele tenha os seus pecados expostos, e se arrependa e creia em Jesus. Como é que eu vou descobrir se eu estou agradando ou não a Deus? Através da mensagem da repreensão, da correção do Evangelho de Cristo Jesus. Ele está dizendo para Timóteo: olha Timóteo, na repreensão seja claro, para levar as pessoas ao repreendimento, repreende com seriedade, com autoridade sobre o desagrado de Deus, mostre às pessoas que elas estão desagradando a Deus com seus pecados, com seus pensamentos. O maior evangelista de todos, Jesus Cristo, ele nos ensina como nós devemos evangelizar alguém. Quando Jesus ele tem um encontro ali no poço de Jacó, em João capítulo 4, com a mulher samaritana, Jesus primeiro ele vai entregar uma mensagem de vida. Ele vai dizer para aquela mulher: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria água de vida. E essa água fluiria de você, de maneira que rios de água viva fluiriam de você para a vida eterna. É interessante que Jesus primeiro vem mostrando uma mensagem maravilhosa, de rio de água viva. Só que no minuto seguinte, Jesus ele diz para aquela mulher: vai e chama o teu marido. E aquela mulher diz: mas eu não tenho marido. Então Jesus ele diz: disseste bem que não tens marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, nem marido seu é. Ou seja, Jesus, além dele mostrar a palavra que salva, os rios de água viva, ele expõe o pecado daquela mulher, para mostrar para aquela mulher que sem Jesus, ela não alcançaria a salvação, que ela precisava se arrepender dos seus pecados. Jesus expõe os pecados daquela mulher, para que ela se arrependa e creia em Jesus. Então aquela mulher vai dizer: vejo que tu és profeta em Israel. Preste atenção, a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem de correção, é uma mensagem que traz o homem ao arrependimento, que chama a atenção do homem a expor os seus pecados, mostra quem verdadeiramente esse homem é diante da presença de Deus: um pobre, miserável e pecador. Então Jesus ele nos mostra o padrão de evangelismo, o padrão que mostra a verdade do Evangelho, mas também expõe os nossos pecados. Ele diz: exorta com toda longanimidade e doutrina. E é interessante o apóstolo Paulo aqui aconselhar Timóteo para que ele exorte o povo, porque muitas das vezes nós vivemos numa geração que a mensagem de exortação ela soa muito pesada. Quando as pessoas ouvem uma mensagem de exortação, as pessoas respondem o seguinte: quem é você para falar desta forma comigo? Quem é você para me julgar? Quem é você que se apresenta para condenar os pecados da igreja? Quem é você que se apresenta para condenar os meus pecados? Mas em toda a Escritura Sagrada nós vamos observar que os grandes homens de Deus, eles levavam a mensagem de exortação para chamar o povo a um verdadeiro arrependimento, até mesmo porque a verdadeira significado de exortar é motivar, encorajar, insistir com persuasão, ou seja, nos motivar a chegar mais perto de Deus. Nós somos exortados para que não venhamos nos desviar do verdadeiro caminho que é Cristo. Ele diz: faz isso com longanimidade, exorta com toda longanimidade e doutrina. E é interessante o apóstolo Paulo aconselhar Timóteo a fazer isso com longanimidade, porque ao longo dessa caminhada de Timóteo de exortar, ele tinha que ter muita paciência e longanimidade, porque muitas pessoas não iam dar ouvido a Timóteo,
Muitas pessoas não iam dar atenção àquilo que Timóteo tinha para dizer. Por isso que ele diz, olha, tenha paciência, porque as pessoas não vão ouvir a sua mensagem de exortação. Esse evangelho puro, genuíno, a sã doutrina, a mensagem da cruz, essa mensagem que traz o homem ao arrependimento, as pessoas não vão te ouvir ao pregar esse tipo de mensagem. Mas prega isso com longanimidade, faz isso com paciência. Você vai lembrar do profeta Isaías. A Bíblia diz que Deus chama Isaías e diz, olha Isaías, eu te chamei para pregar uma mensagem, mas você vai viver um tempo que ninguém vai se converter. Você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Ninguém vai dar ouvidos à sua pregação. Você vai pregar durante longos anos e ninguém vai dar atenção à sua voz. Ninguém vai ouvir a sua mensagem. E Isaías vai desabafar em Isaías 53, dizendo o seguinte, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa mensagem de exortação, de arrependimento, ela não é popular. As multidões não alvoroçam, porque a mensagem de exortação, ela nos coloca para refletir. Essa mensagem de exortação é uma mensagem que traz mudança de vida, e isso não é o que a multidão quer. Ele está dizendo, olha, com toda longanimidade, autocontrole, mesmo sem resultados, exorta com toda longanimidade e doutrina. E essa palavra doutrina significa os ensinamentos de Cristo Jesus na terra. Tudo aquilo que Jesus fez ou ensinou, isso são uma doutrina. Você vai entender que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles pegaram tudo aquilo que Jesus fez e ensinou e sistematizaram no Novo Testamento. A sistematização da doutrina da ressurreição, da doutrina da justificação pela fé, da doutrina da santificação, todas essas doutrinas que Jesus fez e ensinou, foram sistematizadas no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ensina com longanimidade a doutrina, com firmeza bíblica, com a verdade de Jesus, aquilo que Jesus fez e ensinou. Mas por que o apóstolo Paulo insiste que Timóteo prega com doutrina? Porque doutrina tem poder de mudar a vida dos homens, e isso as multidões não querem. Isso as pessoas não querem. As pessoas não querem ter o seu coração mudado. As pessoas querem viver da maneira que elas acharem melhor. É por isso que as pessoas não querem dar atenção mais à doutrina, a mensagem da cruz, que tem poder de mudar o seu coração, tem poder de mudar a sua vida. Isso não é mensagem popular nos nossos dias. A nossa geração vive uma época de não querer mais ouvir a sã doutrina. E o apóstolo Paulo insiste com Timóteo, ainda que isso não seja uma mensagem popular, que não esteja na moda pregar sobre a mensagem da cruz, insista com longanimidade e doutrina. Até aqui nós entendemos o primeiro ponto que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, os deveres de um ministério de alguém que foi chamado para anunciar a Cristo, que é o que? Exortar, pregar, repreender. E muitas das vezes nós nos pegamos e nós não conseguimos levar essa mensagem. Lá no seu trabalho, irmão, quando tem uma pessoa que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem que você leva para aquela pessoa? É uma mensagem que massageia o seu ego? É uma mensagem que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te honrar? Ou é uma mensagem de arrependimento, que aquela pessoa está caminhando para o inferno e precisa se arrepender dos seus pecados e ser salvo para a vida eterna? Porque isso é a mensagem do Evangelho. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Eu lembro quando eu fui evangelizado há 12 anos atrás. O jovem que me evangelizou, ele virou para mim, eu estava profundamente perdido. E esse jovem disse para mim, olha, se você morrer hoje, na situação que você está, você irá para o inferno. Mas há uma saída para você. Há um Cristo que verteu o seu sangue na cruz. Se você colocar a sua fé nesse Cristo, se arrepender dos seus pecados e crer nele, ele te salva e você tem a sua garantia no céu de vida eterna. Ali a minha vida mudou. De ter ouvido essa mensagem de repreensão, a verdade de Cristo, mudou a minha vida. Então muitas das vezes nós nos pegamos nisso. Nós simplesmente temos uma mensagem de Deus te abençoe, que Deus vai contigo, que Deus vai te dar vitória, mas Deus te chamou para entregar uma mensagem de arrependimento, de perdão de pecados, de cruz. Jesus em nenhum momento ele pega leve com ninguém, ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é a mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? E o apóstolo Paulo, ele vai, a partir de agora, nós vamos analisar o ponto 2. Como primeiro ponto, nós analisamos os deveres de quem prega o Evangelho. E agora nós vamos analisar as expectativas
desse ministério. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós estamos vivendo um tempo, mas chegará um tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Você está vivendo em um tempo, mas vai chegar um outro tempo. Esse tempo que você tem agora é um tempo de pregar o evangelho, discipular a igreja, porque vai haver um tempo que vão ser introduzidos na igreja falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos líderes, e vão tentar introduzir na igreja falsos ensinamentos. Mas nesse tempo agora é a oportunidade que você tem de discipular com a sã doutrina, de pregar a mensagem da cruz para que o povo esteja os seus pés firmados na mensagem do evangelho e não desvie o seu entendimento dessa mensagem do evangelho. Por isso que ele diz, olha, pois haverá um tempo em que não suportarão. E é interessante nós entendemos o contexto, que o apóstolo Paulo ele não está se referindo ao povo do mundo. Ele está dizendo, olha, dentro da igreja vai haver um tempo em que as pessoas que estão membros dentro da igreja, eles não suportarão mais a sã doutrina, essa mensagem de cruz, do evangelho que salva. As pessoas não suportarão mais ouvir essa mensagem. E não suportarão ouvir essa mensagem, eles, pelo contrário, não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Exatamente o que está acontecendo na nossa geração. Nós vivemos numa geração que não suporta mais ouvir a mensagem de cruz, que você tem que perdoar quem te fere, que você tem que ir até uma pessoa e pedir perdão se ela te magoou ou se você magoou ela. As pessoas não suportam mais ouvir uma mensagem de arrependimento, que você tem que se arrepender. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre pecados, sobre inferno, sobre céu, sobre vida eterna, sobre arrependimento? É uma mensagem que não é popular mais na igreja, porque as pessoas não suportam mais ouvir sobre a porta estreita. Então o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, as próprias pessoas que estão na igreja não suportam mais ouvir esse tipo de mensagem, a mensagem da cruz. E o que é que eles vão fazer diante disso? Eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias concupiscências, e esses mestres vão pregar aquilo que eles querem ouvir. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala mestres e doutores aqui, no plural. Timóteo era um só, mas os mestres que iriam surgir eram muitos. Nós vivemos numa época que mais são os que pregam a mentira do que aqueles que pregam a verdade. Mais são as doutrinas que são propagadas, que distorcem as escrituras. Mais são as doutrinas que são propagadas, que negam a fé, que distorcem as escrituras, que não têm base bíblica, do que a verdade do evangelho de Cristo Jesus. E muitas das vezes nós até entendemos porque não são todos os homens que são chamados para pregar o evangelho genuíno, porque isso vai gerar perseguição, calúnia, mentira. O homem de Deus que assume uma posição de levar a mensagem da cruz até o final, você pode ter certeza que ele vai ser perseguido, como o apóstolo Paulo foi. E olha o que Paulo diz para Timóteo: eles cercar-se-ão de mestres. Olha, você vê, a igreja ia levantar mestres, líderes, doutores, homens, para liderar, para ser mestre, para ser doutor, para ser líderes, levantados pela igreja, mas não foram levantados por Deus. Nós vivemos numa geração assim, homens que foram levantados pela multidão, a multidão aclamou ele como líder, como mestre, como doutor, como pregador, como pastor, mas não foi escolhido por Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: cercar-se-ão de mestres que não foram enviados por Deus, mas que foram levantados e escolhidos pelos homens, foram chamados pelos homens, mas não foram levantados por Deus. A igreja sofre quando homens se levantam chamados por si mesmos ou pelos homens, mas que não foram chamados pela voz de Deus em seus corações. Levantarão para si mestres e doutores conforme as suas concupiscências, para pregarem aquilo que o povo quer escutar. E ele vai continuar dizendo, olha, e tendo coceira ou comichão, no final do verso 3, as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos ou comichão.
Essa palavra coceira, em outras traduções de Bíblia, significa tendo comichão nos ouvidos, ou seja, tendo coceiras nos ouvidos. Eu não suporto mais ouvir o evangelho genuíno, a mensagem da cruz. Prega uma mensagem mais leve, que acalenta o meu coração, uma mensagem de triunfalista, que eu vou vencer, que eu vou prosperar, que eu vou conseguir. Um entretenimento espiritual que não vai produzir fruto de caráter eterno nas nossas almas, mas que vai nos enredar por uma doutrina que produz só frutos na terra e não frutos para a vida eterna. E ele diz, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Homens levantados pela igreja, mas que não foram levantados por Deus. E o apóstolo Paulo aconselha Timóteo dizendo o seguinte, olha, compreenda que você ainda tem a oportunidade de ensinar, de doutrinar o povo na palavra, para que esse povo não se perca quando esse tempo dos falsos mestres e os falsos ensinamentos chegar. O tempo de pregar a verdade agora para que o povo não se perca. Se esforce agora, ainda a igreja não está corrompida, se esforce, porque ainda há tempo de salvar os poucos que ouvem a Timóteo. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Irmãos, é interessante observar que os homens na Bíblia que foram escolhidos para entregar a verdade de Deus, a maioria desses homens não tiveram um fim muito agradável aos nossos olhos. Você vai observar o profeta Jeremias no Antigo Testamento que entregava a mensagem que Deus mandava entregar. A Bíblia diz que Jeremias foi lançado num poço. A Bíblia diz que João Batista, por pregar a mensagem de arrependimento e dizer, escribas e fariseus, raça de víboras, foi o homem que teve a sua cabeça cortada. Certa vez João Batista, ele vai repreender Herodes, que era o líder supremo de Israel naquela época. Herodes havia se casado com a mulher de Filipe, a mulher do seu irmão, que era tetrarca na Galileia. Ou seja, Herodes estava em adultério com a mulher do seu irmão. Então João Batista vai repreender Herodes. E qual foi o fim de João Batista? A sua cabeça foi cortada. Jesus, por pregar uma mensagem de arrependimento, expulsar de dentro do templo aqueles que vendiam e compravam em nome de Deus. Jesus foi morto, crucificado. Ou seja, todos aqueles que assumiram uma postura de levar a verdade de Deus, são homens que na maioria das vezes foram apedrejados, presos. Mas uma coisa nós sabemos, vale a pena não abrir mão da mensagem da verdade. Vale a pena não abrir mão da mensagem do evangelho da cruz, porque a nossa recompensa não está diante dos homens, a nossa recompensa se encontra diante daquele que prometeu a vida eterna para aqueles que são fiéis na entrega da mensagem de Cristo. Eu oro para que Deus levante no nosso meio homens que não vão mudar a mensagem diante de pessoas, sejam elas pessoas de condição financeira boa, seja elas condição de financeira fraca. Há pessoas que mudam a mensagem conforme pessoas, se é o pobre, repreende, mas se é o rico, entrega uma mensagem que massageia o ego. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Há um texto, uma história no Antigo Testamento, você vai lembrar que Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. Então Josafá faz uma aliança com Acabe para descerem a Ramote de Gileade e tomarem a terra de Gileade. Então Josafá diz o seguinte, vamos ouvir o que Deus tem para falar sobre isso. Então, Acabe reúne 850 profetas. Esses 850 profetas, a uma só voz, pregavam a seguinte palavra: desce que Acabe vai prosperar na guerra. Só que Josafá, não querendo aceitar muito essa mensagem de prosperidade desses 850 profetas, presta atenção, 850 profetas falando a mesma voz, Acabe vai descer a guerra e vai prosperar. Então Josafá diz, não há mais alguém pelo qual podemos consultar a palavra do Senhor? Então Acabe diz, há um, mas eu não gosto muito dele, porque ele só fala coisas ruins contra mim, ele só profetiza para mim o que é ruim, mas eu não gosto de ouvir ele. Então Josafá diz, manda chamar o profeta que profetiza só coisa ruim. Então vem de lá Micaías. A Bíblia diz que o homem, o carcereiro que vai tirar Micaías da prisão que ele estava preso, chama Micaías e diz, olha Micaías, há 850 profetas, há uma só voz dizendo que o rei Acabe vai descer e ele vai prosperar na guerra. E tu prega a mesma palavra. Quando tu chegar lá, entrega a mesma mensagem dos 850 profetas. Então a Bíblia diz que Micaías vai se colocar diante daquele carcereiro e ele vai dizer, vive o Senhor, que aquilo que o Senhor colocar na minha boca é o que Acabe vai ouvir.
Irmãos, nós temos que orar para que Deus levante na nossa geração homens de Deus que não vão mudar a mensagem de Deus para agradar seja quem for, seja rei, seja líder, seja profeta, seja liderança. O homem de Deus ele é levantado para entregar a mesma mensagem que foi a mensagem pregada há 2000 anos atrás. Não mude a mensagem para agradar a A ou B, porque a nossa recompensa está naquele que comprou a nossa salvação em Cristo Jesus. Quem tem comichão nos ouvidos, o mais interessante, que quem tem comichão nos ouvidos é uma pessoa que já ouviu a verdade do Evangelho. As pessoas que têm comichão nos ouvidos, que hoje não suportam mais ouvir a mensagem da cruz, que nos traz para a mudança de vida, são pessoas que um dia já ouviram a mensagem do Evangelho, mas que a rejeitaram. Pessoas que se decidiram agora mentir para si mesmos, não querer mais mudança de vida, querer viver conforme as suas vontades e não segundo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, o seu ministério é pregar o que as pessoas não querem ouvir. É por isso que nós vamos observar que o profeta, muitas das vezes, aquele que tem a mensagem de denúncia, é muitas das vezes solitário. A maioria dos profetas, eles são depressivos, solitários, e ninguém consegue observar isso, porque o profeta, ele sofre duas vezes. Ele sofre porque a mensagem primeira, ela corta para ele, e ele sofre na segunda vez porque ele tem que entregar esse peso, essa mensagem, para aqueles que o ouvem. Por isso que o profeta, ele sofre, na maioria das vezes ele é solitário. Lembra da chamada dos profetas do Antigo Testamento? A maioria dos que foram chamados não queriam. O próprio profeta Joel disse: eu sinto o peso do Senhor, porque ele tinha a responsabilidade de entregar essa mensagem, e ele sabia que ao entregar essa mensagem, ele iria ser perseguido, porque a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, ela não é popular, ela não arrebanha multidões. Na maioria das vezes as pessoas não querem ouvir, elas apedrejam quem prega a mensagem de arrependimento. É por isso que o apóstolo Paulo fala com Timóteo: insiste na pregação, ainda que ela não seja popular, insista com autoridade, porque há poder no nome de Jesus, e Deus te recompensará segundo a vontade dele. Que não venhamos nos curvar diante das perseguições e dificuldades, mas que nós venhamos entregar a mensagem do Evangelho puro, genuíno, sem mistura. O ministério de Timóteo era desmascarar falso mestre, irmão. Quando adentraram esses mestres na igreja com falsos ensinamentos, o ministério de Timóteo era desmascarar os falsos profetas. A Bíblia vai mostrar para nós que há dois tipos de falsos profetas: aqueles que estão no mundo e aqueles que estão dentro da igreja. O falso profeta que está no mundo, como nós identificamos ele? 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: todo aquele que não confessa a Jesus, que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, e o Espírito de Deus não habita nele, mas nele habita o Espírito do Anticristo. Ou seja, todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne, ou que distorce a divindade de Cristo. Nós ouvimos falar aí fora que as pessoas dizem que Jesus não é Deus, ou que ele não vem em carne, que ele se manifestou como um anjo. Ou seja, distorcem o que diz as Escrituras. Esse é muito fácil de identificar, a Bíblia deixa bem claro quem é ele. Ele distorce aquilo que a Bíblia diz. Mas e o falso profeta que está dentro da igreja? Jesus também vai alertar como vamos identificar o falso mestre dentro da igreja. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 16, Jesus vai dizer o seguinte: olha, cuidado com os falsos mestres, que se vos apresentam vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como eu vou identificar um falso mestre dentro da igreja? Jesus diz: os seus frutos mostram quem ele é. A Bíblia diz que do coração do homem fala aquilo que está na sua boca. O falso profeta, ele fala como falso profeta. Ou seja, aquilo que ele fala mostra quem ele é. As atitudes que ele toma mostra quem ele é. A doutrina que ele prega, o ensinamento que ele ensina, revela quem ele é. Se ele é o verdadeiro ou se ele é o falso. As decisões que ele toma, a vida que ele leva, as coisas que ele fala. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece o homem de Deus pelos frutos que ele apresenta diante da presença de Deus. No versículo 4 ele vai continuar dizendo: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós vivemos numa época que as pessoas se recusam a ouvir a verdade. Por mais que esteja nua e patente diante dos seus olhos, como Jesus
Jesus ensinava a verdade de Deus, as pessoas que o ouviam não criam, e Jesus disse: olha, se vocês não creem nas minhas palavras, creem pelo menos pelos sinais. Jesus, ele não mostrava só com seus ensinamentos, mas com os seus sinais, que ele era o Cristo, mas as pessoas insistiam em desviar os ouvidos da verdade, em se cansar em ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. Deus vai entregar essas pessoas que não querem mais ouvir o evangelho da cruz, aos seus próprios prazeres. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12 diz: para aqueles que ouviram a verdade e se recusaram a recebê-la, Deus enviará a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira e se percam. Aqueles que um dia ouviram a verdade, recusaram essa verdade e quiseram ouvir a mentira dos falsos profetas, Deus entregará essas pessoas a essa mentira, para que eles creiam na mentira e se percam. Você vai observar que há igrejas que arrastam multidões com falsos ensinamentos, pessoas que Deus entregou para que creem na mentira e se percam, porque eles não quiseram mais ouvir a verdade. E ele vai finalizar o versículo dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, entregando-se às fábulas. Vai ser projetado um versículo aqui de Isaías capítulo 30, versículo 10. O que é uma fábula? Uma fábula é uma doutrina que não se encontra base nas Escrituras, que não tem um texto bíblico que afirma com clareza essa doutrina. Nós estamos vivendo um tempo que muitas doutrinas surgem sem base bíblica, ou doutrinas que distorcem as Escrituras. O que são fábulas? Hoje o que é pregado para nós é uma fábula, histórias, doutrinas que não têm fundamentação bíblica, mas isso não é de hoje, isso é antigo. Olha o que Isaías 30:10 diz: eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Na época de Isaías, o povo de Deus recusou os profetas e disse para os profetas o seguinte: eu não quero ouvir essa mensagem. Eu não quero ouvir a verdade que você tem de Deus para nós. Nós queremos ouvir ilusões. Nós queremos ouvir coisas que massageiam o nosso ego. Nós queremos ouvir uma mensagem triunfalista, de que eu vou vencer, de que eu vou prosperar, de que eu vou conseguir. Eu não quero uma mensagem de repreensão da parte de Deus. Eu quero aquilo que é reto. Eu não quero aquilo que é reto, eu quero ilusões. Profetiza ilusões. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? É interessante observar, irmãos, que era o próprio povo de Deus que desejava isso. O povo de Deus que um dia ouviu a verdade dos profetas, que se consertou com Deus, que viveu uma vida de comunhão com Deus, se cansou dessa verdade, se cansou da verdade de Deus, e esse povo reuniu profetas e exortou esses profetas a entregarem uma mensagem enganosa. E é interessante, olha o que acontecia: os sacerdotes governavam o povo através do profeta. O que acontecia na época de Jeremias? Os profetas, em vez de eles pregar a verdade de Deus, eles pregavam uma mensagem que falava bem do sacerdote. Então o sacerdote dominava o povo através da mensagem do profeta. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Pessoas que não entregam mais a verdade de Deus para não chatear o líder que está sobre a sua vida. Pessoas que abrem mão de ser profeta de Deus na terra para ser um massagista, para massagear o ego das pessoas. Pessoas que têm potencial para ser um João Batista, para entregar uma mensagem de cruz, da verdade, mas estão abrindo mão de empregar essa mensagem que salva, para ter ibope, para ser popular na igreja, para ser popular no meio evangélico, para agradar multidões. Mas Deus, eu creio que está levantando uma geração que vai levar essa mensagem de cruz até o fim, que não vai se curvar diante de uma geração que não quer mais ouvir a mensagem da cruz, que quer ouvir uma mensagem que massageia o seu ego, uma mensagem triunfalista. Mas Deus está levantando profetas na nossa geração, como o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, a não abrir mão da verdade. O povo não queria que a situação mudasse. O sacerdote dominava através do profeta. Esses eram os deveres e os percalços da luta de Timóteo. Timóteo não ia ter somente o prazer de ensinar a verdade. Ele ia passar por luta, porque falsos profetas iriam se levantar contra ele.
E caminhando para o final, nós vamos analisar agora o ponto 3 da mensagem. Como primeiro ponto, nós analisamos o dever de quem anuncia o Evangelho de Cristo. Como segundo ponto, nós analisamos as expectativas do ministério. E a expectativa desse ministério de pregar a mensagem da cruz é a perseguição, é ser perseguido por falso mestre. E o terceiro ponto é os frutos desse ministério de pregar a mensagem da cruz. No versículo 5 ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo vai chamar Timóteo para ser sóbrio. Timóteo, coloca os seus pés no chão. Ainda que você não tenha mensagem popular e não agrade a multidão, coloca os seus pés no chão, continua com a mesma mensagem, não se deixe levar pelo momento, pelas modas doutrinárias, ser sóbrio, continua com essa palavra de cruz, de evangelho genuíno, da verdade de Deus, procure a oportunidade para fazer o bem e ser sóbrio, cuide das pessoas que te cercam, cumpre a obra de um evangelista, continua pregando a mensagem das boas novas, fala a verdade de forma clara e direta. O antídoto contra o falso ensinamento é a pregação do evangelho genuíno, puro, verdadeiro. Irmãos, é tão interessante que o evangelista, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele tem o papel de regar a igreja que o apóstolo Paulo plantou. Nós temos o papel de regar a igreja daqueles que vieram antes de nós e fundaram essa igreja. Os fundadores dessa igreja têm a confiança em nós, não só aqueles que antecederam a nós, mas o próprio Deus. Ele tem a confiança em nós que nós vamos levar a mensagem da cruz adiante. Nós não vamos mudar essa mensagem, ainda que as multidões mudam de pensamento, ainda que as multidões não queiram ouvir a mensagem da cruz mais, nós temos a responsabilidade de cumprir a obra de um evangelista, de entregar a mensagem que rega a igreja, que é a mensagem da salvação. Mensagem de salvação é coisa de evangelista. Se você vê um homem que não dedica sua vida em pregar a mensagem da cruz, não é um homem chamado por Deus, não é evangelista. Mensagem da cruz é coisa de evangelista, para quem foi chamado para pregar a mensagem da cruz. Esse é o verdadeiro evangelista de Cristo. Nós precisamos aprender a discernir do falso do verdadeiro. Cumpre a uma confiança de Deus em Timóteo. Há uma confiança não só de Deus, mas do apóstolo Paulo. Aqueles que nos antecederam confiam em nós. As pessoas que fundaram essa igreja estão confiando em nós, de que nós vamos continuar pregando a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho genuíno. Cumpre cabalmente o teu ministério plenamente, dedique o 100% nisso. Ainda que você tenha profissões, ainda que você tenha família e uma vida lá fora, dedique 100% a sua vida em falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos limitar a pregação do Evangelho de Cristo a somente o púlpito. Nós podemos levar o Evangelho de Cristo aonde nós fomos, a tempo e fora de tempo. Mensagem de salvação é coisa de evangelista. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão inventar mentiras com o seu nome, porque você anuncia Cristo, mas vale a pena, meu irmão, pregue a palavra de Deus. Jesus é amável e a sua obra é boa. Vale a pena servir a Deus, porque há uma recompensa, há um fruto desse ministério. O apóstolo Paulo olhava para trás, e mesmo com as perseguições, com os açoites, com as prisões, ele tinha prazer, porque ele sabia que a sua recompensa estava em Cristo, o seu nome estava escrito no céu. No dia que adentrarmos ao céu, vai valer a pena toda luta, toda perseguição, vai valer a pena ter pregado o evangelho da cruz, ser perseguido, ser caluniado, ser açoitado, mas levar essa mensagem adiante, porque Cristo te receberá nos céus. Há uma recompensa na Bíblia para aquele que leva a mensagem da cruz, e essa recompensa a Bíblia chama de coroa, e a verdadeira coroa que nós temos quando chegarmos ao céu, é encontrarmos o próprio Cristo que nos recompensará. A coroa do cristão é o próprio Cristo. A coroa do cristão é Cristo receber no céu. Essa é a nossa maior coroa. Ainda que os homens nos persigam, como perseguiu o apóstolo Paulo a Timóteo, nós não vamos desistir do ministério de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Os tempos podem ter mudado, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Seja fiel na entrega à mensagem, e Deus te recompensará. Que Deus levante no nosso meio homens que vão levar a mensagem da cruz, que vão levar o evangelho genuíno de Cristo, porque esse é o chamado de Timóteo. Timóteo recebe de Paulo os deveres de um pregador.
as expectativas de um pregador de ser perseguido, de enfrentar falso mestre, falso ensinamento, mas também os frutos de quem leva a mensagem de Jesus. Saia daqui hoje, irmãos, com a expectativa de levar a mensagem de Cristo, e Deus te recompensará. Meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, não desmais quando pelo Senhor é repreendido, e não rejeites a correção do Senhor, porque o Senhor açoita aquele que Ele ama e corrige aquele que Ele tem por filho. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 e 3, diz que na igreja nós encontramos aquele que edifica, aquele que consola e aquele que exorta. A mensagem de exortação ela é necessária para que possamos cada dia nos parecer mais com Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.